Fala galera, tudo beleza? Tudo certo? Então eu vim fazer esse vídeo aí trazendo algumas reflexões a respeito da Páscoa, né? Reflexões tanto teóricas e filosóficas quanto teológicas, digamos assim, né? Eu até pensei em fazer um post sobre isso, né? Um clássico com imagens, mas eu acho que o vídeo ele pode sintetizar melhor aquilo que eu tento passar, né? Aquelas reflexões que eu tento fazer, né? Fica muito superficial se fizer isso em apenas um post com meia dúzia de imagens, né? Mas assim, ó, atualmente a fé e a religiosidade, elas são vistas por uma grande parcela esclarecida da população como uma manifestação de ignorância, né, de falta de cultura, de incivilidade, né, ou de atraso, né, seguindo algumas concepções positivistas e neopositivistas desses termos, né. Para quem não sabe o que é positivismo, ela é uma corrente filosófica surgida lá na França, que inclusive influenciou diretamente a proclamação da República aqui no Brasil, né, que leva inclusive o lema do positivismo na bandeira, né, Ordem e Progresso. E essa corrente filosófica, cujo maior representante é Augusto Comte, né, eu tenho até um livro dele aqui, inclusive, ela concebe as sociedades como uma linha evolutiva, né, com estágios evolutivos, com diferentes estágios de desenvolvimento. No caso do campo do pensamento, ele identifica 3 estágios, né, o teológico, o metafísico e o positivo. No caso, o pensamento teológico seria para ele comum de sociedades primitivas, atrasadas, que atribuíam tudo que não conseguiam explicar a divindades, ao sobrenatural. E no estágio metafísico, que é um pouco mais avançado, as explicações teológicas elas dão lugar a conceitos mais abstratos, né, filosóficos. E o estágio mais avançado seria o positivo, onde predomina o uso da razão, o método científico, né, aquilo que podemos observar, testar e comprovar por meio de nossos sentidos, né. Eu estou falando isso, claro, de um modo muito geral, muito resumido, né, não é claro que se a gente fosse aprofundar, dá para analisar melhor isso, né, mas de forma geral. Então, o estágio mais avançado é onde predomina o uso da razão, o método científico. E essa visão positivista ela está implícita em várias pessoas, mesmo que inconscientemente, né? Em 2 situações específicas. A primeira é na manifestação de etnocentrismo, né? Quando nós julgamos outras culturas a partir da nossa própria, considerando aquelas que povos e pessoas, né, que são de culturas diferentes da nossa, como bárbaros, atrasados, incivilizados, enquanto a nossa própria cultura é o parâmetro de avanço civilizacional, o ideal civilizacional a ser atingido pela outra cultura, muitas vezes inclusive por meio da violência, né? E a segunda situação, né, que implica essa primeira também, é a negação de qualquer forma de religiosidade, espiritualidade, resumindo ela como se fosse uma simples ausência de conhecimento, né, de estudos ou de cultura. Então a pessoa que tem alguma crença, algum tipo de crença religiosa, né, espiritual, algo assim, seria uma pessoa inculta, né, enfim. Mas a verdade é que nossos sentidos eles não são capazes de compreender todas as coisas, né? Nem tudo a gente pode perceber a partir do uso da razão pura, segundo esse conceito positivista, né? Nossos sentidos eles conseguem compreender relações de causa e efeito na natureza e muitos fenômenos naturais e sociais, né? Inclusive que são estudados na geografia, que é a matéria que eu me aprofundo, leciono. Mas a gente não pode explicar o porquê de todas as coisas, de muitas coisas, né? A vida, por exemplo, como ela começa e como ela termina, ainda é um mistério para nossa razão terrena, né? E há muitas coisas que poderíamos ter explicação a partir de nossa razão, mas tem muitas que não conseguiremos, né? Uma coisa interessante a se ressaltar é que nós não somos robôs, né, frios e calculistas que vivemos apenas pelo simples instinto de sobrevivência. E curiosamente é isso que nos caracteriza como animais racionais, em oposição aos animais irracionais, né? E nós temos princípios éticos, morais, nós também buscamos atribuir sentido à nossa vida, né, a tudo que nós fazemos, né, ao contrário dos animais até onde a gente sabe, né. E isso é uma necessidade humana que não pode ser negada, né. Então é nesse escopo que entra aquilo que nós chamamos de outros saberes, né, aquilo que nós convencionamos chamar de religiosidade, espiritualidade, que se ocupa de tudo aquilo que transcende os nossos sentidos, a nossa compreensão, né, a nossa visão limitada de mundo.
Não estou dizendo que todos devem aderir a esse tipo de perspectiva, né, religiosa, teológica, para tudo, né, mas que essa deve ser reconhecida como uma perspectiva válida diante da complexidade humana, né, de que atribui, num ser como nós, que atribuímos sentido maior à nossa existência, né, que vai além de simples impulsos fisiológicos, né, como na filosofia epicurista, né, que descrevia o ser humano como um ser que busca maximizar o prazer, né, e reduzir a dor, né, mais ou menos de forma geral assim. Então, dentre esses vários saberes fora do campo científico, que podemos chamar de teológico, religioso, espiritual, seja lá que nome nós queremos dar, né, nós temos também dentro, né, desse campo a tradição cristã, que está presente amplamente na região do mundo onde nós vivemos. Aqui no Brasil, no continente americano, no hemisfério ocidental, embora a gente saiba que ele não se restringe a esse espaço geográfico, né? E com várias ramificações, né? Ela possui várias ramificações, mas que trazem, no geral, respostas a boa parte das perguntas que os seres humanos fazem a si mesmos em algum momento da vida. Então é quase que consenso, mesmo entre os céticos, né, e positivistas, que existiu na região da Palestina um homem chamado Jesus de Nazaré. Eles podem até questionar sua divindade, né, os relatos sobrenaturais deixados pelos seus seguidores no livro que hoje nós conhecemos como a Bíblia, né, mas ao menos eles reconhecem que existiu um líder religioso, né, que arrastou multidões, influenciou pessoas das mais longínquas regiões à medida que os ensinamentos dele iam sendo espalhados por aqueles que com ele estiveram, né, e que foi perseguido também e morto pela elite religiosa e política da região onde ele morava, né. Então, para nós que cremos em Jesus, né, não apenas no histórico, mas também naquele Jesus místico, podemos dizer assim, né, que é relatado nas escrituras ali, qual a importância dele para a nossa vida, né? E aqui eu falo enquanto seguidor, discípulo, alguém que crê nele, né, dessa forma, em sua divindade, né? E em todos os testemunhos deixados, né, tanto por aqueles que viveram com ele, quanto por aqueles que o precederam, né, que tiveram as suas manifestações espirituais, né? Então a primeira coisa, importância que ele tem para nós, né, é que ele primeiro mostrou quem Deus era, né? Isso é uma coisa que eu acho fundamental, assim. Muitas pessoas em diversos lugares, em diversas épocas, elas possuem dentro de si uma tendência de crer na existência de algum ser superior, né, com conhecimento maior que o nosso, que vive em algum lugar fora da Terra. Isso a gente pode encontrar em vários períodos históricos, em vários povos, né? Mas sem saber explicar exatamente como ele é, quem ele é, né? A gente nasce praticamente com essa luz, com essa instinto, vamos dizer assim, de crer nisso, né? Mas sem saber explicar muito bem, né? E Jesus, ele ensinou quem é Deus, né? Quem é esse ser, né? Ele ensinou que nós somos seus filhos, que fomos criados à sua imagem e semelhança, e ele afirmou, né, que quem vê a mim vê o Pai, ou seja, indicando que ele possui os mesmos atributos de Deus, né, como o amor, a bondade, a misericórdia e tantas outras atributos manifestados por ele, por meio das palavras e ações, né, que ele deixou aqui. Então, se a gente quer saber mais ou menos quem é ou como é Deus, basta olhar Jesus, que ele personifica e demonstra vários atributos de Deus, o Pai, né. Outra coisa também que ele ensinou importante, né, da grande importância para nós, é que essa vida é um estágio, né, que a vida ela não começa aqui, ela não termina aqui. E as inúmeras experiências de quase morte que a gente vê em vários lugares, em várias épocas, nesses relatos, e inclusive de várias origens étnico-culturais diferentes, né, eles corroboram com esse princípio, né, ensinado por ele. Que o espírito é o que dá vida ao nosso corpo, né? Nosso corpo sem espírito é basicamente uma matéria inanimada que se decompõe e apodrece, né? Então, ele ao ser crucificado, por exemplo, né, ser morto, teve o seu espírito separado do corpo, né? Ficou 3 dias ali na sepultura o seu corpo, né? E o espírito esteve pregando os espíritos em prisão, segundo o relato ali, né? Foi para uma esfera, uma dimensão que nós chamamos de mundo espiritual. E ao terceiro dia ele ressuscitou, né, tendo o quê? O seu corpo e o seu espírito novamente unidos para nunca mais se separarem, né, de forma inseparável, convencionando aí o que nós chamamos de imortalidade, né. E Paulo ensinou que do mesmo modo nós também ressuscitaremos um dia quando Jesus retornar à Terra, como ele mesmo prometeu aí que retornaria, né, é uma crença
comum em todas as denominações cristãs, né? E em Isaías, no Velho Testamento, assim como no livro do Apocalipse, no Novo Testamento, nós temos uma indicação do que vai acontecer quando Jesus retornar e todos forem ressuscitar, né? Vão voltar à vida para quê, né? Então, é um período que não haverá mais pobreza, mais guerras, mais doenças, não haverá mais morte e todos os problemas que hoje nós tentamos resolver, né? Porque Jesus vai apartar, né, do seu meio aqueles que causam todos esses males. Então, lá diz que o leão lutará com o cordeiro, por exemplo, que a vaca e a ursa pastarão juntas, que os homens converterão suas espadas em enxadas, né? Então, isso aí indica, né, são metáforas indicando que vai haver uma paz reinante, né? Mais ou menos aquilo que a gente vê em alguns folhetos de algumas denominações, né? Um mundo paradisíaco, né? Que é o que muitos de nós buscamos aqui, né? Resolver esses problemas, acabar com as doenças, acabar com as guerras, né? Acabar com a desigualdade social, enfim. Então a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. É claro que saber disso, né? Ter essa esperança de que Ele vai retornar um dia, né? Na sua forma ressurreta e vai restabelecer a justiça na terra, né? A reparação de todos os problemas de saúde, sociais, ambientais, enfim, não quer dizer que a gente vai desprezar essa vida, né? Se essa vida é um período, é um pequeno espaço na eternidade, não significa que nós vamos desprezar, como indicava Nietzsche, né? Nietzsche, o filósofo, uma das críticas que ele faz ao cristianismo é isso, né? Que o cristianismo ele rejeitaria essa vida atual que nós estamos vivendo no presente em prol de uma vida futura que nós não temos certeza. Mas na verdade é totalmente o contrário, porque justamente essa esperança, né, que nós temos no retorno de Jesus ressurreto, né, principalmente nesse contexto de Páscoa que nós estamos falando, né, deve nos inspirar a lançar as bases dessa sociedade futura, né, de fazer hoje aquilo que nós queremos transformar o mundo hoje na medida do possível, na medida que conseguimos, naquele mundo que a gente espera no futuro. Então nós não devemos esperar passivamente por esse reino de Deus, né, onde todas as coisas vão ser finalmente resolvidas, mas devemos estabelecer os fundamentos dele aqui, vivendo os ensinamentos de Jesus, ensinando sua palavra, reunindo seu rebanho, buscando mitigar na medida do possível os problemas sociais e ambientais que nos rodeiam, enfim, né. E o terceiro ponto que eu acho o mais importante, né, o sentido, a importância de Jesus Cristo, dos ensinamentos dele para a nossa vida, né, seja como em todas as áreas da vida, familiar, profissional, enfim, é que ele nos dá uma segunda chance, né. Segundo a sua justiça divina, né, todas as pessoas, ao fazerem algo que prejudica a outra pessoa, ofendendo a Deus e a seus filhos que são nossos irmãos, eles seriam eternamente afastados de sua presença, né, não podendo viver no futuro o reino de Deus, que vai ser um reino de paz e justiça. Então nós, à medida que cometêssemos algum erro aqui nessa vida, já não estaríamos aptos a viver com ele. E todos nós cometemos esses erros diariamente, em menor e maior grau, às vezes mesmo sem se dar conta, mas ele sofreu, né, para que nós pudéssemos ter uma outra chance, né, ele pagou o preço de todas essas ações que nós fazemos diariamente, né? E aí nós temos a chance de recomeçar do zero, quantas vezes isso foi necessário, né? Então podemos nos tornar novas criaturas, né? Muito diferente do que nós somos, muito além do que conseguimos nos tornar, né? Ele nos deu exemplos de ensinamento, de compaixão, de bondade, como amar os inimigos, fazer bem ao que nos odeiam, não julgar as outras pessoas, perdoar aqueles que nos ofenderam, alimentar os pobres, os órfãos e as viúvas, e a gente certamente está bem longe desse ideal de pessoa que ele quer que a gente seja, para poder viver nesse futuro reino de Deus, né? Mas ele possibilita que a gente tente de novo, tente a cada dia, né? Até que a gente chegue pelo menos um pouco mais próximo disso, né? Então, à medida que nós estamos nos esforçando, né? Ele vai buscando o perdão dele, né? Buscando ele, a gente pode está se tornando aí dia após dia uma nova criatura, né? Então esse daí é um princípio fundamental aí do cristianismo, seja qual vertente ou ramificação foi. Então é claro que essas reflexões que eu queria fazer nesse momento de Páscoa, né, momentos que a gente celebra a ressurreição de Jesus no mundo inteiro, somando esse meu testemunho, podemos dizer assim, né, ao de milhares de pessoas que também testemunharam dele, desde os profetas ali do Antigo Testamento, que escreveram aquilo que eles viram, né, as manifestações antes dele nascer, né, previram o nascimento dele,
até os apóstolos que tiveram ali com ele deixaram essas coisas registradas, né? E assim como os que viram ele após a sua ressurreição, né? Dentre eles o Saulo de Tarso, que nós conhecemos como Paulo, né? Estevão também, antes do martírio, viu ele, né? E em nossa época contemporânea também, o profeta Joseph Smith, que nós acreditamos, né, Santos dos Últimos Dias, acreditamos ter tido uma manifestação de Jesus Cristo e Deus em 1820, ali nos Estados Unidos, né, tendo o papel ali de restaurar a organização primitiva da igreja e de Jesus Cristo, né, testificar dele para os nossos tempos também, né, somando o testemunho dele, e traduzindo um registro de habitantes antigos das Américas, né, da América pré-colombiana, que registraram manifestações de Jesus Cristo, né? Então nós temos aí o que nós chamamos de o livro de Mórmon, né, que nós utilizamos juntamente com a Bíblia. Então, além da Bíblia, nós utilizamos esse livro, que ele é um registro de povos antigos da Antiga América, né, que registraram aí suas manifestações de Cristo, assim como os profetas do Antigo Testamento, né, no Velho Mundo fizeram também, e conta a história deles também. Esse livro foi traduzido por Joseph Smith, né, então a gente tem como escrituras sagradas testificando de Jesus Cristo, né, o Velho e o Novo Testamento compilados, né, ali no início da igreja primitiva, no livro que nós conhecemos por Bíblia, né, e o livro de Mórmon, que foi traduzido por Joseph Smith, né, onde foi revelado o paradeiro, né, das placas onde haveriam sido registradas a história do povo que vivia aqui na Antiga América, que acreditava em Jesus Cristo, que teve a sua visita após a sua ressurreição, né? Então tudo isso aí relata ali. Inclusive, até se alguém quiser ter acesso a esse livro, né, conhecer pelo menos, é só falar comigo aqui que eu mando o link, né, tem esse livro online também, beleza? Mas são essas reflexões que eu queria trazer na Páscoa, então, tanto no sentido teológico quanto no sentido filosófico, enfim. E feliz Páscoa para todos, um abraço e valeu!